Na nuvem. Só vou voltar a tela só para apresentar aqui o comecinho. Então, nosso tema, para vocês verem depois, né, na projeção, o sentido sexual dos nossos atos, conceito psicanalítico de sexualidade, então as pulsões sexuais, o próximo passo, estamos, então, definindo o que é uma pulsão sexual, para daqui a pouco a gente definir o outro conceito que se opõe a ela. A gente vai entender hoje sobre duas forças que angustiam as pessoas, que nos fazem mover, tá? Então, as pulsões sexuais são múltiplas, não é uma só. São múltiplas. Por que múltiplas? Porque as zonas erógenas minhas são múltiplas. Elas vão surgindo em todo o meu corpo, elas passam a ter história, elas se estruturam na minha história. Então, aquilo que me dá prazer para uma outra pessoa pode ser uma situação tenebrosa. Aquilo que para uma outra pessoa é prazeroso, para mim pode ser angustiante. Então, isso por quê? Porque na minha história, da minha construção do erótico, e essas palavras nos traem, porque quando a gente fala de erótico, automaticamente a gente pensa em quê? Casal, sexo, relação sexual. Não, erótico é aquilo que toca a minha pele e me faz sentir bem. O bebê é um ser erótico, porque ele é tocado e se sente bem. Sabe aquela massagenzinha simples que a gente faz no bebê, chamada Chantala? Você pega um óleo, vai massageando, né? E torneando o pezinho, perninha do bebê, o corpinho dele, né? Eu me lembro quando minhas filhas nasceram, a minha esposa fazia algum tipo de massagem, a gente sempre brincava de pegar algumas dinâmicas de Chantala. Aquilo é trabalhar com o erótico, não é trabalhar com relação sexual. Você está preparando o corpo para que ele possa ser fonte de expressão. Então, as pulsões sexuais, elas são múltiplas. Elas povoam o território do inconsciente e sua existência remonta a um ponto longínquo da nossa história, desde o estado embrionário, só vindo a cessar com a morte. Então, a pulsão de vida, no momento da minha concepção, ela começa a surgir. Por que ela começa a surgir? Porque ali eu começo a ser um ser que começa a sentir a vida. Sou um ser que vive. Suas manifestações mais marcantes, elas aparecem durante os primeiros 5 anos da nossa infância. Por que os 5 anos? Porque até 5 anos nós somos um consciente a céu aberto. O inconsciente nosso está a céu aberto, como um psicótico. Não existe esse fechamento. A ilustração que eu gosto de usar muito para falar disso é de que o processo da formação da nossa psique é muito parecido com o processo da formação da cabeça do bebê, que tem uma moleira. Então, o bebê nasce, né, para facilitar a passagem dele pelo canal vaginal. Então, a caixa craniana não é fechada, não é lacrada. Então, nesse momento do nascimento, isso é apertado. Tanto é que os bebês que nascem de parto normal, normalmente a cabeça é mais pontiaguda. Por quê? Porque foi apertado e não houve nenhuma resistência contra a questão da massa encefálica. E depois tem todo o processo de crescimento, e aí até que chega determinado momento em que essa parte de cima da cabeça do bebê, ela começa a ficar calcificada, ela se calcifica, e aí a moleira é fechada. Tanto é que a gente tem muito cuidado com o bebezinho, porque tá com moleira, qualquer batidinha, você não tem um osso para proteger o bebê, tá aberto aqui. Isso é inconsciente, na questão psíquica. Quer dizer, o meu psiquismo ele é aberto. E em determinado momento da minha vida ele precisava ser fechado. Por quê? Porque senão eu continuarei sendo alguém que terá desejos absolutos. Não podemos perder esse gancho. Olha, a imagem do inconsciente ela é composta de desejos que precisam ser realizados de forma absoluta. Só que se eu quero desejar os meus desejos de forma absoluta, sem julgamento, sem moral, sem tempo, sem nada, eu passo a ser uma pessoa perversa. Eu não considero o outro como alguém que tem direitos, que também tem os seus desejos acontecendo. Eu torno o outro uma coisa. E o bebê faz isso com a mãe, faz isso com as pessoas. Por quê? Porque ele não tem capacidade ainda de julgar a adequação das coisas. Ele é um ser insaciável. Basta a gente entender quem é mãe, quem teve bebezinho sabe bem isso, quem não teve já viu isso. O bebê mama até cansar. Ele não mama até ficar saciado. O bebê é insaciável. Ele mama, 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 acaba o leite de um peito, põe no outro peito, mama, mama, mama. E se acabar, ele chora e a mãe entra em desespero, porque ela acha que, isso em alguns casos, né, está com leite fraco, tem pouco leite, e ela não percebe que o bebê sempre será insatisfeito. Ele está construindo seus limites. Ele precisa compreender isso. Ele precisa começar a moldar isso. E aí a mãe, despreparada e desorientada nesse sentido,
acaba fazendo algumas besteiras, né? De dar mamar à parte, introduzir o leite, enquanto ela não precisaria fazer necessariamente essas situações. Então, assim, só para a gente fazer uma analogia, o fechamento da minha cabeça representa também o fechamento da minha psique. Quem é que tem a psique aberta? Os loucos, os psicóticos, aqueles que não deram conta de construir um mundo interno e fechar seus fantasmas dentro desse mundo. Aí os fantasmas ficam soltos e vão construir aquilo que a gente chama de delírio e alucinação. Então, aquilo que a gente pode achar que é nossa, é ruim, né? O édipo, a castração, a existência do não, o desejo que não pode ser resolvido, isso aqui nos salva. Isso que aparentemente, quando a gente discute, parece ser tentativas de nos podar, nos castrar, é o que nos salva e nos torna pessoas lúcidas, sociáveis e com perspectiva de futuro. Nós só conseguimos idealizar um futuro se nós sentimos a falta de alguma coisa. Precisamos sentir a falta. Voltando para a nossa tela, olha, as suas manifestações mais marcantes aparecem durante os 5 primeiros anos de vida. Por quê? É uma fase que está se estruturando. Depois dos 5 anos de vida, todas as zonas erógenas foram testadas. Sabe, é como se você tivesse uma casa, você compra uma casa que tem 5 cômodos. E aí você conhece o primeiro cômodo, opa, entrou aqui a sala, conhece a sala. Depois que você conheceu toda a agora eu vou conhecer a cozinha, que está mais do lado, conhece toda a cozinha. Opa, agora eu vou conhecer os quartos. Ó, primeiro um quarto, eu conheço o banheiro, conheço um outro quarto, sem considerar banheiro, 5 cômodos, né? Fora o banheiro, claro. Então, assim, aí vejo se o banheiro é suíte ou não. Aí eu conheci. Quando eu conheci, aí eu posso chegar para o corretor e falar assim, e aí? Eu quero conhecer a casa. Ele fala, não, essa é a casa. Já conhecia tudo. Ah, não, então eu quero vê-la de novo. Aí você volta, revisita cada cômodo. O que Freud está mostrando é que até os 5 anos nós visitamos todas as nossas zonas erógenas. Então, todas as nossas manifestações eróticas são construídas até 5 anos. Opa, mas é aquele adolescente que está agora fixado, está querendo namorar, não consegue ver uma foto de uma menina nua na internet, uma menina com a saia mais curta, ele está ali, ele não está começando a sexualidade dele? Não, começando não. Ele está aflorando. Ele saiu de um período chamado latência. Mas tudo que ele está vivendo agora com seus 11, 12 anos, essa curiosidade, essa busca pelo sensual, pelo sexo, por essa coisa velada, tudo isso já está construído 5, 6 anos de idade. Já está construído. A única coisa que existe agora é dar um tempo. Por quê? Porque agora é preciso que essa criança vivencie a parte intelectual, reafirme sua identidade, reafirme seus valores no período de latência, e depois tudo que ela reafirmou, ela vai passar a limpo. É a ilustração do caderno, está na escola, você faz um monte de garrancho, agora você vai passar limpo a mesma matéria que a professora deu. Você vai e passa limpo aquela matéria. Então, Freud decompõe a pulsão sexual em 4 elementos. Lembra, nosso assunto é o que é pulsão sexual. E ele fala, bom, como é que a gente entende isso? Ele diz assim, a decomposição da pulsão sexual em 4 elementos eu vejo a pulsão, primeiro, analisando sua fonte, que é o que a gente está falando até agora, qual é a fonte da minha pulsão sexual? É meu corpo. As minhas zonas erógenas, que se estruturaram até meus 5 anos. Quais? Bom, vamos falar, na semana que vem a gente vai começar a falar uma por uma com detalhe. Mas para a gente já ter cenas do próximo capítulo, temos a fase oral. Então, pela minha parte, oral não é só boca. Tá? Pelo tema, a gente acaba trazendo só boca. Não, oral é a boca, o olfato, é o tato, é o carinho que se sente, o afago, a respiração, é o próprio ouvir, é o estar presente, a fase oral, a fase que se cria esse processo de existência do outro, de dependência, que se cria uma coisa chamada pertencimento e identidade. Então, qual é a fonte disso, nesse momento da fase oral? A fonte é essa parte do aparelho que vai sentir pele, tato, paladar, olfato. Bom, depois nós temos, passando alguns meses, 18 meses, 1 ano e meio, a criança começa a ter controle dos músculos dela. Ela consegue ficar de pé, ela começa a engatinhar diferente, ela começa a pegar as coisas com mais presteza,
ela começa a controlar o cocôzinho dela, o xixi, a hora que faz, a hora que não faz. Ela começa a perceber que a vida tem controle. Então é uma fase de controle. Uma fase que na psicanálise a gente chama de fase sádico-anal. Então a fase do cocô. Então essa fase vai de 18 meses até 3 aninhos. Com 3 aninhos, a criança começa a agregar. Ó, ela agrega fases, ela não passa de uma fase para outra, não. Esse é um outro erro que algumas vezes a gente vê algumas pessoas imaginando. Bom, estava na fase oral, agora passa para a fase sádico-anal, passa. Não, ela agrega. Aquela fase continua, a oral continua, e agora eu agrego mais uma. E depois eu agrego mais uma. Essa agora é a fase em que a menininha e o menininho começam a perceber a existência do pênis do clitóris. Como é que percebe a existência? Mas já existia antes, não via? Via, mas não sentia nada. Era o fazedor de xixi, fazedor de cocô. Agora não, agora é o fazedor de prazer, porque começa a sentir uma coceirinha, algo que começa a trazer para ela a existência de sentir também prazer ali para a menina e para o menino. É aquilo que a gente chama de início da fase genital. Por que é início? Porque a fase genital ela vai passar por 3 processos. Aquilo que a gente fala de fase fálica, depois fase de latência e, por fim, a fase genital, que é o fechamento da adolescência. Então, nós temos uma fase muito longa, né? Que começa com 3, aos 5 não encerra. Encerra um terço dessa fase. Não um terço em quantidade de anos, mas um terço do conteúdo, a primeira etapa dessa grande fase, e é a estruturação do inconsciente. Só que na fase seguinte, que é a fase que a gente chama de latência, não tem nenhuma zona erógena nova se preparando. Já foi apresentada as que tinham. E na fase da adolescência não tem nenhuma zona erógena. Então, assim, a fonte de onde brota a minha psique, de onde brota a minha pulsão, foi estruturada completamente até meus 5 anos de vida. Então, como é que eu vejo a pulsão? Primeiro, de onde ela vem? Ela vem do meu corpo. E do que do meu corpo? Das sensações que o meu corpo provoca em mim. Vamos fazer uma distinção do que é corpo e do que é mente. A medicina, no período de Freud, misturava as duas coisas. Pior ainda, ela jogava fora a mente e ficava só com o corpo. Ela imaginava que as pessoas eram o cérebro, que tudo está acontecendo no cérebro, no fígado, dentro do corpo, e por isso ela buscava no corpo as coisas, as reações e as explicações. O que Freud propõe, né? Aí teve um professor do Freud chamado Charcot, né, que era um professor lá na França, em Paris, onde ele foi fazer especialização. O Charcot começa a trazer uma discussão diferente sobre isso. Charcot não procura no corpo do jeito que se buscava a medicina, mas ainda buscava uma manifestação corporal disso. De alguma forma ainda estava vinculado ao corpo. Freud propõe uma outra estrutura, uma outra coisa que não é o corpo. Então, diz assim, o corpo gera uma força. Ele gera uma força de vida. E essa força de vida gerada no corpo, eu vou usar as palavras do Freud, ele coloca assim que a fricção do corpo, né, com as suas zonas erógenas, gera uma energia, uma gastura, uma sensibilidade que me provoca a construir minha vida. Então, oral, sádico-anal, genital. Essas 3 formas, essas 3 zonas erógenas comportam todo o meu corpo. Ah, Orlando, mas aí a glândula pineal, o sexto sentido, Freud não trabalha esse tema. Isso não é nem dito nem desdito. O que ele coloca é que isso não é, ele nem trabalha esse tema. É Jung que vai tentar trazer isso, e ele, com medo de ser taxado de charlatão, ele recusa completamente essas posturas. Isso são descobertas novas, descobertas mais recentes, a existência de que eu conheço o mundo por meio de uma amígdala que tem no meio do meu cérebro, onde eu tenho a sensação das coisas. Quando você está na sua casa e acontece alguma coisa com alguém, você fala, nossa, eu estou sentindo alguma coisa, estou sentindo que o telefone vai ligar e o telefone liga. Isso que o pessoal chama de esotérico, espiritual, isso não é espiritual, nessa explicação. Não estou desmerecendo a espiritualidade. Mas o que eu estou colocando é que existem explicações lógicas para isso. Nós temos no nosso corpo, no nosso cérebro, uma glândulazinha simplesinha que dá conta de enxergar sem luz, de enxergar por meio de eletricidade, de ondas, o nível de onda, o alcance dessa onda, a gente não sabe. Então, isso tudo é chamado de um sexto sentido. Então, tem umas explicações bem interessantes sobre isso. Não é nosso tema, é só para a gente aguçar a curiosidade de vocês.
Aí ele vai colocar o seguinte: a pulsão tem que ser vista como uma força, a força que a move. O que move isso? É a energia que recobre toda ela. O bebê, no momento em que ele se sente bem sendo amamentado, ele tem como força motora a sensação de bem-estar, que depois que ultrapassará o bem-estar fisiológico. O que é o bem-estar fisiológico? É o bem-estar de estou com fome, comi, acabou a fome. Isso é fisiológico. Isso é interessante a gente entender, porque uma das formas que as pessoas lidam com suas compulsões é de não conseguir dar limite aos seus desejos. Uma pessoa que come muito, compulsivamente, mesmo que o cérebro diga assim, para de comer, que a barriga está cheia, ele recusa esse comando do cérebro e continua comendo. E continua fazendo esse caminho. Eu tive um paciente que precisava perder muito peso, não era pouco, era muito. Ele precisava perder quase que um dele e meio, né? E ele vai ao médico, o médico propõe fazer uma bariátrica e explica para ele, fala, olha, o seu estômago vai ficar do tamanho de um copinho de café, bem pequenininho. Você vai comer pouco. Ele abandonou o tratamento, não quis ir mais, porque ele disse assim, eu vivo, para mim, o que é prazeroso é comer. E se for tirado de mim o meu vínculo de prazer, eu prefiro morrer obeso. Estou falando de uma pessoa com 200 quilos. Então, de uma pessoa que racionalmente deveria falar, ok, eu aceito que eu coma só uma xicrinha de café de comida a cada 3 horas, porque eu vou emagrecer, eu vou ter qualidade de vida, eu vou poder viver. Não, e aí a gente fala, essa pessoa é louca. Não, existem mecanismos psicodinâmicos, forças pulsionais que estão circulando, da qual a pessoa não lida conscientemente, porque são inconscientes. Então, existe uma força que nos move. Essa força, ela é chamada, depois a gente vai ver melhor, o nome dela é de desejo. Calma que desejo também vai ser bem definido ainda nesse nosso encontro. A terceira questão que é posta aqui é que a pulsão ela tem um objetivo que a atrai. Então, ela não é algo solto, uma força, uma fagulha que entra num local e fica ricocheteando para todos os lugares. Não, ela tem uma finalidade. A finalidade é ser completamente resolvida, realizada, de forma completa e absoluta. Ela não tem meios termos. Então, a falta que ela percebe, vamos pegar na linguagem do bebê. O bebê que deseja mamar, ele deseja mamar e ponto final. Não adianta você vir com brinquedo para ele, distrair, ele quer mamar. Ele vai chorar, até que você dê o peito e ele comece a mamar. Depois ele vai construir um simbólico disso. Mas depois, nesse primeiro momento, ele está completamente querendo resolver seu sofrimento de forma absoluta, completa. E aí o último aqui que ele coloca, que é o objeto, por meio do qual tenta chegar a seu objetivo ideal. Então ele tem um objetivo e agora ele tem um caminho para fazer isso. Ele tem um meio de contato. Como? No caso aqui, a boquinha dele é o mamar, é o sugar. De pedir isso é gritando, chorando. Então, a pulsão ela tem fonte, tem uma força motora, que é o que a gente vai chamar de motivação. Aí vem a pessoa para o consultório e fala assim, nossa, eu estou muito desmotivado. Não tem jeito que alguém está desmotivado. Impossível. Sabe quem está desmotivado? É um morto. Se a gente for agora no cemitério, encontrar um cadáver, ele está desmotivado. Ele não tem força motora, não tem pulsão acontecendo ali. Aí não tem mais objetivo, não tem mais objeto. Por quê? Há um defunto. O que é a palavra defunto? Defunto significa sem função. Sem functo. Função. Disfuncional. Quando a pessoa diz assim, eu estou desmotivada, ela ignora que a motivação dela não está sendo compreendida. E os sonhos que ela tem, as angústias que ela tem, nada mais são do que a prova de que existe uma motivação da qual ela não está dando conta de compreender ou aceitar. Compreender ou aceitar. Os dois caminhos podem estar acontecendo. Tá? Aí o Násio faz uma proposta. Olha, ele coloca aqui. Existe, então, um objeto da pulsão sexual
E ele vai dizer assim: esse objeto pode ser uma coisa ou uma pessoa, ora a própria pessoa, ora outra, mas é sempre um objeto fantasiado, não real. Então, o que ele propõe aqui? Ele propõe que quando eu desejo, a palavra eu estou pegando ela de forma bem intencional, para vocês compreenderem que a psicanálise utiliza as palavras com um significado muito específico. Quando eu tenho um desejo, eu não tenho um desejo por uma coisa específica, mas por uma fantasia que aquela coisa carrega. Para a gente compreender muito bem, quando o bebê está chupando a chupeta, ele não quer a chupeta, ele quer o peito. Ele quer o prazer que ele tem de sugar o peito. Mas agora ele não tem mais o peito. Então ele simbolizou para ele que ao chupar a chupeta é como se estivesse mamando. Isso o bebê, a gente pode trazer isso para N situações. Pode trazer para uma pessoa que, por exemplo, come uma barra de chocolate, toma um café, tomar meu cafezinho, pegar os seus cafés, toma um café, e ao tomar o café, lembra de alguma coisa. Quer dizer, ao tomar o café, eu não estou tomando café. É quando eu desejo o café. Eu estou buscando aquilo que ele me traz à memória. Quando eu faço um ato, e esse ato tem ressonância no meu inconsciente, ele carrega desejo e não querer. Eu me lembro de uma colega que passou a ter problema com café. Então, nós não podíamos tomar no trabalho café perto dela. Toda vez que ela sentia o cheiro de café, ela tinha ânsia de vômito, ela tinha desespero, ela não queria mais trabalhar, ela queria ir embora, ela tinha enxaqueca. E aí um dia eu perguntei para ela, né? A gente nem podia tomar café muito perto dela, por questão de parceiro, né? De sermos parceiros, de cumplicidade. E aí eu falei assim, mas nunca você gostou de café? Quando você começou? Aí ela disse assim para mim, eu tomava muito café. Nossa, eu e meu pai, a gente tomava. Meu pai gostava muito de café. E eu tomava café, ele fazia café para mim. Mas assim, engraçado, Orlando. Depois que ele morreu, nunca mais eu quis tomar café. Ela não percebia. Ela não queria que o pai morresse. O vínculo, o desejo era de não lembrar do pai que estava morto. É a mesma coisa de uma paciente que dizia para mim, quando ela chega no atendimento, ela não consegue dizer que o pai está morto. Ela diz assim, meu pai está viajando. Eu falei assim, para onde? Eu disse, não, porque eu não gosto de dizer que ele morreu. E ela achava que eu ia parar nisso. Né? E aí o tema da sessão só foi isso. E até que ela consegue, em outras sessões, dizer que o pai tinha morrido, como é que era a vida dela enquanto o pai estava vivo, enquanto o pai havia morrido, e consegue trabalhar com as lembranças desse pai, e consegue perceber o quanto que ele é importante. Olha, o fato de não falar uma palavra revelava não o desejo de não falar daquela palavra, mas do que aquela palavra remontava. Então, o que está colocando é assim, sempre um objeto fantasiado. Aquilo que eu desejo carrega um desejo inconsciente que não tem forma específica, que assumirá a forma das coisas que eu quero, que não é real. Então, ele diz assim, isso é importante para compreender que os atos substitutivos, através dos quais as pulsões sexuais se exprimem, uma palavra inesperada, um gesto involuntário, um laço afetivo que não escolhemos, são atos moldados em fantasias e organizados em torno de um objeto fantasiado. Então eu construo uma história, gravem bem isso, eu construo uma história, essa história não é real, não precisa ser real, mas ela é fantasiosa porque ela resolve um desejo. E eu construindo essa história terá substitutos. Então, esses substitutos é que passam, de fato, a ser desejados. É como se eu os desejasse, eu não desejo eles. Eu desejo o que eles significam. Isso me lembra o poema de Lacan, que a gente daqui a pouco vai ficar até mais fácil de compreender, mas só antecipando, que ele diz assim, amo-te em ti mais do que tu. Então, né, lembrando, semana passada, Dia dos Namorados, poema lindo para se dizer para a esposa, para o esposo, para o namorado, para a namorada, e se ele não entender bem, porque se entender, se apanha, né? Ele diz assim, amo-te em ti, mais do que tu. Então, nós não queremos as coisas, nós queremos o que as coisas representam. Só que a representação é inconsciente, então eu não sei o que elas de fato representam. Então, os atos
substitutivos através dos quais as pulsões sexuais se exprimem, uma palavra papapá, né? São atos moldados em fantasias e organizados em torno de um objeto fantasiado. Isso vai dar base para o fetiche. Nós discutimos o fetiche nos outros encontros, né? Aí o Nasio vai propor uma quinta característica. Ele diz assim, olha, então uma quinta. Mas devo ainda acrescentar um elemento essencial que caracteriza essas pulsões, a saber, o prazer particular que elas proporcionam. Ele diz assim, quando alguma coisa corresponde a outra coisa que eu desejo, mas não sei o que é, e faço essa coisa, ela me causa um prazer de fazer isso. Vamos entender melhor. Uma pessoa que fuma, né? Eu estava com um paciente atendendo e a gente buscava a questão de que ele largasse o fumo, usei uma técnica hipnótica com ele para ele não fumar, não adiantou. E aí, quando a pessoa não quer parar de fumar, de fato, a hipnose não funciona para ela. A hipnose só funciona se ela, naquele momento, quiser, de fato, parar de fumar. E ela não queria parar de fumar. E a gente estava tentando entender por que ela não queria parar de fumar. E essa pessoa começa a me descrever que todos os dias, dormindo bem, dormindo mal, tomando remédio, o que fosse, 3 horas da manhã, ele acordava. Não, 5, desculpa, 3 horas é uma outra pessoa. 5 horas da manhã ele acordava. Podia estar super cansado, ele dormia 3 horas da manhã, 5 horas ele acordava. E aí dava uma certa insônia nele. Ele se levantava, ia para a sacada do prédio dele, fumar. Fumava um cigarro. Depois que ele fumasse um cigarro, aí ele voltava para a cama, conseguia dormir até o horário que ele tivesse que dormir. E ele atribuía isso à ansiedade, falta de sono. Por quê? Porque quando ele acordava, ele começava a pensar nos problemas, ele começava a resolver os problemas. Ele era um empresário, começava a resolver os problemas da empresa dele. No decorrer das sessões, fica muito claro 2 vínculos. Primeiro, quem fumava? Um dia ele fala assim, Orlando, eu estou igualzinho meu pai. Eu me vejo muito igual ao meu pai. Meu pai fumava. E ele morreu por causa do cigarro. Então, esse paciente só fumava à noite, e nesses momentos. E aí, um outro dia, ele me conta que, quando o pai estava vivo, toda vez que ele tinha problema, ele chegava para o pai e perguntava, pai, o que eu tenho que fazer? E o pai dizia, o pai não era aquele que aconselhava, olha, meu filho, é bom você fazer, faz isso. E aí ele ia e fazia. Por exemplo, um dia ele estava namorando uma menina, falou assim, pai, não sei se eu continuo namorando, não sei o que eu faço. E aí o pai chegou e falou, casa com ela. Ele foi e casou. Um dia ele foi para a faculdade, qual curso que vai fazer, gerou aquela dúvida, pai, que curso eu faço? O pai, faz tal curso. E ele, tudo que o pai mandava fazer, ele fazia. E ele vivia bem desse jeito. O pai morreu. E aí não tinha mais quem respondesse para ele. Aí ele foi procurar psicólogo. Aí foi para uma terapeuta, depois foi para outra terapeuta, depois estava comigo. Sempre procurava, e ele procurava alguém que dissesse para ele o que fazer. Ele dizia assim, essa expressão assim, Orlando, me ajuda a resolver isso. Me ajuda a decidir. E o meu papel não é ajudar ninguém a decidir. O meu papel é mostrar, desvelar um pouquinho da angústia, né? Então eu trazia a própria fala dele, no final era ele que tomava a decisão. Ele dizia assim, então eu tenho que fazer isso? E eu dizia assim, você acha que isso é o melhor para você? Ele, acho, então faça isso. Ele queria ouvir isso, então faça isso. Aí ele ia e fazia. O que ele percebia? Todas as vezes que ele ia fumar, ele não queria fumar. Ele queria o pai. Ele queria que o pai respondesse. Por quê? Porque na hora que ele acordava, os problemas todos vinham à mente, ele começava a pensar nos problemas, fumava o cigarro todo, depois ele conseguia dormir. O que o Nágio está colocando aqui é que até esse ato secundário também gerará um nível de prazer. Então, os meus sintomas, os meus atos substitutivos, aquilo que eu vou não compreender porque eu faço, ele gera 2 níveis de prazer. O prazer ligado ao desejo e um prazer que ele provoca em mim. Então, o menino que usa droga, o menino ou a menina que fazem sexo de forma descompensada, a pessoa que rouba para se colocar em risco, a pessoa que machuca, maltrata outra pessoa, a pessoa que adoece, tudo isso traz o que vai ser chamado por muitas psicologias de benefício secundário. Aqui o Nasio está colocando
que isso carrega também prazer. Prazer particular que elas proporcionam. Não o prazer absoluto a que visam. Quer dizer, o prazer absoluto é do desejo. Ele não é saciado. Porque se ele fosse saciado, a pessoa faria aquilo e acabou. Ele não é saciado. Mas um outro nível de prazer, mas prazer limitado que obtém. Um prazer parcial. Aí ele diz assim, essa é a qualificação do ato sexual. Quando alguém procura fazer sexo, agora o adulto, ou procurar fazer sexo, a matriz dessa busca não é a matriz do orgasmo. É a matriz de buscar alguém para fazer sexo. Porque a matriz do orgasmo, a pessoa resolveria com ela mesma, se masturbando. Ela não precisaria do outro. Por que as pessoas precisam do outro para fazer sexo, se elas podem se excitar e resolver isso com elas mesmas? Porque existe uma matriz do contato com o outro. Só que esse contato com o outro não se realiza absolutamente. Por que não se realiza absolutamente? Porque está no campo do desejo. E o desejo nunca é saciado. E é por isso que essa pessoa sacia o seu corpo naquele momento, mas tão logo termina, o corpo dá conta, ele deseja de novo. Ele não deseja de novo só porque é bom e é gostoso. Ele deseja de novo porque lembra a pulsão? Vou até voltar a tela aqui. Olha só, ela tem fonte, ela tem uma força motora, algo que a move. E ela é movida para sempre. É uma roda cuja energia nunca cessa, está sempre se movendo. Um prazer parcial qualificado de sexual. Eu trouxe a ilustração do ato sexual, mas não é só isso. É o fumar, é o beber, é o ser agressivo, é o xingar, é o agredir. São aqueles problemas que nós temos. Mas só problema não, são coisas boas também. É o trabalhar, é o resolver alguma coisa. É por isso que nós somos fadados, destinados a nunca estarmos completos, a nunca estarmos saciados. É por isso que você fala assim, nossa, tudo que eu quero na vida é ser rico. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ser feliz. Ganha na Mega Sena, daqui a pouco você está dando um tiro na cabeça que está infeliz. Se ser rico resolvesse o problema dos seres humanos completamente, não que não resolva uma parte, né? Mas completamente, não tinha rico se matando, não tinha rico usando droga, não tinha rico sendo infeliz ou prejudicando outras pessoas. Então, assim, existe um fator que é psicodinâmico, que é do meio inconsciente, e existe uma realização que está vinculada àquele padrão. Então eu faço aquilo me dá prazer, aquilo é bom, vai ter que fazer de novo. Aí eu faço aquilo me dá prazer, é bom, mas eu tenho que fazer de novo. Então essa é o que a gente vai chamar de sexual. É só para relação sexual? Não, relação sexual é um ato. É um ato genital, talvez. Que a gente vai ver também que não é só isso. Né? Então, o que é prazer sexual? Aí ele continua divagando sobre isso. Olha, do ponto de vista da psicanálise, a sexualidade humana não se reduz ao contato dos órgãos genitais de dois indivíduos, e nem à estimulação de sensações genitais. Isso não é ato sexual. É interessante, eu queria que vocês pegassem todo esse conceito que a gente já está falando de sexualidade, e depois se perguntassem, se questionassem, depois a gente mais para frente vai trazer a discussão, a compreensão da homo e heterossexualidade. Quando a pessoa busca o outro, ela busca o outro, e não um complemento de si. Mas ela precisa buscar no outro alguma coisa que ela sente que falta nela. O outro que é diferente dela, que a completa. E aí nós começamos a ter um problema para discutir a homoafetividade, quando alguém busca a si mesmo no outro. Porque o hétero busca não a si mesmo no outro, mas algo que ele não tem e precisa completar. E o homo? Não vou responder isso nesse nosso encontro, é só para deixar isso borbulhando, porque a psicanálise discute isso e muito bem. Ela tem boas respostas para essas questões também. Do ponto de vista da psicanálise, a sexualidade humana não se reduz a esse contato, né, genital em si. Olha só. Ora, o que é o prazer sexual? E em termos mais gerais, o que é a sexualidade? Sexualidade, que para Freud começa quando nós nascemos. Chamamos sexual a toda conduta que, partindo de uma região erógena do corpo, boca, ânus, olhos, voz, pele. O que é sexual no corpo? O corpo. O todo do corpo. Tudo que existe no corpo é sexual. Por quê? É erógeno. O tocar na cabeça, tocar na orelha, tocar no rosto, sentir o cheiro, escutar a voz,
Um toque na pele, qualquer parte da pele, é tão excitante quanto tocar nos genitais. Porque o genital é uma parte da minha zona erógena. Só que haverá uma construção desse simbólico. Só em outros módulos, bem para frente, por exemplo, o pessoal da turma que se forma agora no final do ano, eles estão discutindo exatamente isso. A turma da Tânia, da Priscila, eles estão discutindo exatamente esse assunto agora, né? A questão da construção dessa sexualidade. E apoiando-se numa fantasia, proporciona um certo tipo de prazer. Fantasia. Essa é a palavra-chave. Quer dizer, Freud vai usar fantasia, outros histórios vão chamar de fantasma, vão chamar de mito. A gente vai ter vários nomes para dizer assim, existe uma história que nós criamos, e nessa história, sistema, né? No sistema você assume qual papel, na fenomenologia, assim por diante. Quer dizer, existe uma fantasia, e essa fantasia vai me trazer algum nível de prazer. Onde eu vou resolver uma história. Essa fantasia, uma história está sendo resolvida. Que prazer? Que prazer que comporta, um prazer que comporta dois aspectos. Primeiro prazer, o prazer por si, ou per si, está na mesma. Sem objeto, satisfação. Então, o prazer sexual é um prazer, primeiro, por si. Estou satisfeito. Quem acha que o prazer sexual é o prazer altruísta, de me colocar no lugar do outro, de conceder ao outro prazer, né? Quando o parceiro sexual está interessado se a outra pessoa está satisfeita, esse interesse é egoísta. É de ele ser único, de não precisar de uma outra pessoa. Não é que fala, que legal, tal, fulano está interessado, né, no outro, né? Eu sempre cito a situação do Gicovac e do Jô Soares, né? Gicovac é um psiquiatra, já faleceu, e ele está no Jô Soares. Tinha na CBN o divã de Gicovac, né? E escreveu alguns livros também. Ele está na entrevista com o Jô Soares, e ao falar sobre orgasmo, o Jô Soares fala assim que entendia que o momento do orgasmo era o momento mais altruísta do ser humano, porque o ser humano, naquele momento, estava completamente entregue ao outro. Eu juro que o Wagner da Isava, de jeito nenhum, aquele momento mais egoísta do ser humano, porque naquele momento o mundo pode acabar, ele só está interessado nele, ó, é o prazer por si, sem objeto. É um prazer de satisfação. O bebê está mamando, e naquele momento não existe mãe, não tem essa ilusão. As mães que colocam o bebê, olha, que ele está apaixonado por mim. Não, ele está curtindo o que ele tem naquele momento, ele está sentindo o prazer. Por quê? Porque eu não consigo sentir o outro, eu me sinto a mim mesmo. O meu contato psíquico com o meu corpo, ele existe do meu corpo. Eu consigo sentir o meu corpo, não consigo sentir o que não é meu corpo. Então, esse é o caminho. Se eu não consigo sentir que não é meu corpo, é o meu corpo de forma satisfatória. E o padrão é do inconsciente. Primeiro, sua diferença radical daquele outro prazer que é proporcionado pela satisfação de uma necessidade fisiológica. Ele diz assim, ó, não é aquela mesma necessidade fisiológica. Comer, eliminar, defecar, urinar, dormir. Porque esse prazer ele é realizado. Então ele vai assim, não é uma satisfação, tem como base a satisfação fisiológica, mas não é ela. Porque a satisfação fisiológica cessa. O instinto me leva para uma satisfação fisiológica. O cachorro, excitado pelo feromônio, né, pelo cheiro da cachorra, que está no cio, excitado por aquele indicador biológico, fisiológico, ele procura a cachorra, ele tem o ato com a cachorra, terminou aquilo, acabou. Por quê? Ele satisfez-se fisiologicamente. O ser humano não. O ser humano carrega o fetiche, o vínculo, a brincadeira, uma fantasia que está envolvido ali. E essa fantasia é para o bem e para o mal. É para os dois lados. Porque ela está no campo do inconsciente. Existe uma discussão muito grande sobre castração castração química de estupradores. Pode servir como punição. Pode servir para aqueles que não conseguem conter a sua excitação e fazem atos de loucura, mas têm noção do certo e do errado. Mas para criminosos, de fato,
a castração química não vai gerar muito efeito, porque o fato deles não serem potentes não vai impedir que eles não queiram de alguma forma penetrar. Então existem casos, eu me lembro de um caso, isso em Brasília, um estuprador, que ele não se contentava em estuprar porque ele não estuprava. Ele utilizava objetos, havia um fetiche. E todo psicopata carrega fetiches. O maníaco do parque, o fetiche dele era fazer sexo com cadáveres. Ele matava suas vítimas e fazia sexo. Então, assim, fetiche tem a ver com desejo, porque não carrega moral nele. Então, assim, não estamos falando de um prazer fisiológico. Estamos falando de um prazer que, paralelo ao fisiológico, se construiu como satisfação. É inconsciente. É perverso. Coisifica o outro. O prazer de mamar do bebê, por exemplo, se o prazer de sucção corresponde do ponto de vista psicanalítico a um prazer sexual, que não se confunde com o alívio de saciar a fome. Ele está com a barriguinha cheia, mas ele está mamando ainda. E prova disso é que ele termina de mamar, ele sai mamazinho, sai leitinho da boca dele, ele está pela tampa de leite. E aí você tem que colocar ele na costinha, fazer ele arrotar e colocar ele de ladinho, porque dormindo ele está tão cheiozinho que vai vazar, para ele não engasgar. Por quê? Ele não mama até estar saciado, ele não se sacia. Ele mama enquanto ele estiver com força muscular para mamar. Alguns mamam com tanta avidez que ficam suados, ensopados de suor, naquela avidez, e aí cansam e dormem. Alívio e prazer, por certo, estão associados. Mas o prazer sexual de sucção logo se transforma numa satisfação buscada por si mesmo. Inicialmente está vinculado o mamar com o leite. Daqui a pouco, não precisa mais do leite, é só o mamar. Logo se transformará numa satisfação buscada por si mesmo, fora da necessidade natural. Vai estar cheio, não precisa, não está com fome, mas quer mamar. O sujeito passa a ter prazer em sugar, independentemente de qualquer sensação de fome. E Freud diz, surge a figura do chuchar. Chuchar é quando o menininho coloca o dedinho na boca, a menininha coloca o dedinho na boca, fica chupando o dedo. Ele está chuchando, ele está buscando aquele prazer, né, de satisfação. Fisiológica, não, mas o fisiológico ajudou a fazer isso, montar isso na mente dele. Minha esposa atendeu uma pacientezinha em Brasília, uma menininha de 7 anos, que ela chupava o dedo. Aí foi para uma escola, mudou de escola, e aí a professora disse assim para ela, todas as vezes que você colocar o dedo na boca, eu vou avisar todos os coleguinhas e todos vão te vaiar. A cabecinha dessa professora, a cabecinha oca, parece que meio comportamental, mas assim, os comportamentalistas também não fariam isso, nunca orientariam a fazer isso, estou dizendo que só a linguagem acaba sendo essa, né? Tentou condicioná-la, tentou desmotivá-la. Qual era a cabeça dela? Que ela pensava, essa menina não vai querer ser constrangida, exposta aos coleguinhas, então ela não vai mais colocar o dedinho na boca. De fato, ela não colocou mais o dedinho, ela passou a colocar a mão inteira. Porque ela colocou o dedo na boca, todo mundo vaiou, ela pôs a mão na boca, e aí ela não tinha mais mão para colocar na boca, era toda, em desespero, teve uma crise, não quis mais ir para a escola. Aí começa todo o processo da terapia. O que ela buscava com o ato de chuchar? Buscava a proteção que ela matriciou, montou, estruturou na sua infância bem terra. Estamos falando de uma menina de 8 anos, né? Quando nasceu, ela criou esse conforto. Prazer, então, mediado por um objeto fantasiado. Então, primeiro nós temos esse prazer dado pela satisfação que é causada nele, satisfação, a palavra-chave. E segundo, é o prazer sexual bem distinto, portanto, do prazer funcional, polarizado em torno de uma zona erógena, obtido graças à mediação de um objeto fantasiado e não de um objeto real, e é encontrado entre os diferentes prazeres das carícias preliminares ao coito em si. Então, tudo aquilo que é prenúncio de um ato sexual em si, ele é um prenúncio, de fato ele está indicando, eles são fatores, indicadores que já causam, que já trazem o mesmo prazer fantasioso, e não o prazer fisiológico, que ele virá também de tal forma como é poderoso o fantasioso. Para conservar nosso exemplo,
o prazer de sucção irá prolongar-se com o prazer de abraçar o corpo do ser amado. Então, assim, aquilo que inicialmente na relação sexual deveria redundar no ato sexual, o prenúncio disso é o toque do outro corpo, então coloca-se como ápice o ato sexual genital e todo o adendo, o vínculo, a fantasia antes, e aquilo também será tão prazeroso ou até mais nessa construção. E aí vem o que ele vai começar a chamar de relação amorosa. O que seria isso? Ele diz assim, olha, o ato pulsional que vai me construir na minha sexualidade, no meu prazer sexual, são atos de amor. Só que assim, que ato de amor? Olha, ele vai dizer assim, bom, precisamos primeiro compreender as noções de necessidade, desejo e amor. Para a gente não misturar as três coisas. A gente mistura muito. Ele diz assim, o que é necessidade? A necessidade é fisiológica. Então, o bebê mama a mãe porque ele precisa mamar. Um homem ou uma mulher fazem sexo porque o corpo demanda isso deles. Nós comemos, almoçamos, jantamos, tomamos café, porque o nosso corpo demanda isso. Nós tomamos água porque nosso corpo demanda necessidade fisiológica. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer assim, o que demanda essa minha construção? Primeiro, necessidade. E o que é a necessidade? Ela é fisiológica. Ó. A necessidade é a exigência de um órgão cuja satisfação se dá realmente com um objeto concreto. O alimento, por exemplo. E não com uma fantasia. Fantasia está no campo do inconsciente. A gente já discutiu o que é o inconsciente. O alimento concreto está no campo do concreto, do consciente. Eu sei o que eu posso ou não comer. O prazer de bem-estar proveniente daí nada tem de sexual. Quer dizer, todo bem-estar que eu tenho de comer, estou com fome, sento e como, eu falo, nossa, que legal, comi, estou satisfeito. Esse satisfeito não é aquele satisfeito que a gente discutiu agora há pouco, porque ele não é sexual, ele é fisiológico. É uma reação fisiológica apenas. Mas, Orlando, você não disse que o fato da gente comer algo prazeroso é como se estivesse tendo um orgasmo? Sim, mas aí não é uma necessidade. O caminho é outro. Os dois estão agregados, estão vinculados. Mas, por exemplo, se eu estou com fome, eu posso comer pão, pão duro, pão sem manteiga, pão com manteiga, brioche, eu posso comer pão australiano, posso comer um cachorro quente, posso comer carne, estou comendo qualquer coisa. Se eu estou com fome, eu preciso encher minha barriga. Fisiológico. Mas não funciona bem assim em nós, seres simbólicos. Sabe aquela história? Eu estou com fome. Ah, então pega ali, esquenta o arroz e frita o ovo. Ah, não, estou com a boca diferente, estou com fome de outra coisa. Isso é que Naso está colocando. Então, dentro da pulsão, eu tenho a necessidade, mas eu tenho uma outra coisa que é o desejo. Os dois estão vinculados por uma história, mas os dois não são a mesma coisa. Por quê? O desejo está no campo do psíquico. O desejo não tem forma, o desejo tem fantasia. Olha, o desejo em contrapartida, ele é uma expressão da pulsão sexual. O fisiológico é do corpo. Enquanto que o desejo está vinculado à minha pulsão sexual prazerosa, em que me traz a satisfação não do corpo, mas a satisfação da minha mente. É a própria pulsão sexual, quando lhe atribuímos uma intencionalidade orientada para o absoluto do incesto. O vínculo da criança, do bebê, era de ter o corpo da mãe completo para ela, de internalizar ele para si, de devorá-lo todo. Essa busca imagética, imagem fantasiosa, essa busca, quem fez o curso de desenho sábado passado, começou a fazer, sabe bem o que é imagem. Não vou contar. Quem não fez inscrição no curso vai perder essa parte. Estou brincando, depois eu conto para vocês, né? Mas assim, o conceito do que é imagem, imagem, né? Imagem, né? Imagem. Né? Então, assim, é a própria função sexual quando lhe atribuímos uma intencionalidade orientada para o absoluto do incesto. Contenta-se com um objeto fantasiado, encarnado pela pessoa
de um outro desejante. Ó, observa bem isso. A pessoa que deseja não necessita. O desejo satisfaz completamente. Objeto fantasiado, não o objeto em si, mas a fantasia que esse objeto tem. Encarnado, ele está numa pessoa, de um outro desejante. Então, isso vai construir ponte entre as pessoas. Eu desejo algo que o outro encarnou e o outro deseja algo que eu encarnei. E isso vai criar vínculo de desejo, vínculo simbólico, de fantasia. Eu busco no outro não o que o outro é, mas aquilo que eu vejo que o outro tem. Que o outro tem, não que o outro é. O outro busca em mim não o que eu sou, mas aquilo que ele imagina que eu tenha, porque eu tendo posso compartilhar e dar para ele. O vínculo é pelo ter, a busca é do ter. Tenho alguma coisa que o outro deseja, e não sou eu. Então, nesse sentido, a mãe, vamos voltar para a historinha do bebê, a mãe não é ela desejada pelo bebê, mas o que ela tem é desejado pelo bebê, o que ela tem, o colo, o afeto, o carinho, o aconchego. O que o bebê quer é isso. E aí só que ele vai criando um jeito de ser. Ele vai criando uma forma de expressar esse desejo, que não se resolve. Por que não se resolve? Porque se resolvesse, não queria de novo. E continua querendo, querendo, querendo. Está no campo do desejo, do inconsciente. Olha, diferentemente da necessidade, o desejo nasce de uma zona erógena do corpo, e se satisfaz parcialmente com uma fantasia cujo objeto é outro desejante. Assim, o apego ao outro equivale ao apego a um objeto fantasiado, polarizado, em torno de um órgão erógeno particular. O apego que eu faço com a outra pessoa, ele está vinculado à fantasia. Isso fica muito claro quando a gente vê situações de fetiche, de um homem ou de uma mulher desejar não a pessoa em si, mas o que a outra pessoa tem. O que a outra pessoa tem? Uma mulher olhando um homem talvez busque nele virilidade. Depois ele vai construir identidade, percebe que o colega, que o parceiro, que o namorado, que o marido não é tão viril, mas ele tem outras coisas que vinculam. Mas busca o quê? Virilidade? Não, talvez busque feminilidade. Talvez busque aconchego, segurança. Quer dizer, só que isso tudo é inconsciente, não é construído de forma lúcida. E sendo inconsciente, direciona minhas escolhas. Como eu sou o inconsciente e racional, eu dou sentido às minhas escolhas. Então eu escolho alguma coisa, imagino que estou escolhendo por motivos lógicos, mas o que me indicou escolher aquilo é o meu inconsciente. É por isso que aquela frasezinha, se eu, de novo, voltasse no tempo, eu faria isso diferente. Mentira, não ia fazer diferente. Por quê? Porque você não compreendeu os fatores que te levaram a fazer aquela escolha. Filme clássico para isso, Pegue Sue, Seu Passado a Aguarda. Esqueci o nome do filme. O filme é bem antigo, muito bom para assistir. Pegue Sue, Seu Passado à Espera ou Aguarda, um dos dois. Assim, o apego ao outro, eu me apego a outra pessoa, equivale ao apego ao objeto fantasiado. O que eu busco na outra pessoa? Algumas vezes nós buscamos, isso eu estou falando e me lembrando de uma paciente, em que ela não consegue entender porque todos os namorados dela são namorados que maltrataram ela. Tinha mulheres, eram casados, todos, ela inicia um vínculo com uma pessoa, depois descobre que está sendo amante, entra em desespero porque ela não quer se colocar no lugar de amante, termina com essa pessoa, inicia o vínculo com outra pessoa, descobre que também é amante, e aí se apaixona por essa pessoa e aí começa a pagar o preço moral de tudo isso, e sofrer, e se angustia, e tenta destruir o casamento dessa outra pessoa, se sente mal porque fez esse caminho, começa a virar uma salada, sofre intensamente. E aí eu propus para ela pensar o seguinte, ela diz assim, o que eu vejo nas pessoas que não gostam de mim? Será que eu estou destinada a gostar de quem não gosta de mim? Eu falei, talvez seja isso. Talvez você esteja buscando quem não gosta de você. Quem é que não gosta de você e você deseja? Quem é que não quis você e você quis com toda a intensidade? E a história era da mãe
Porque a mãe a abandonou quando tinha 3 meses de vida. E depois, quando a mãe volta e ela fala, agora a mãe vai ficar comigo, ela abandona de novo por causa de um outro irmão. Então, assim, existe uma história de abandono. Então, o que acontece? Essa pessoa começa a procurar homens que iriam abandoná-la. Só que, como é inconsciente, carrega a força de um desejo, não há controle sobre isso. Então, racionalmente, o meu desejo me motiva, me sacaneia, faz eu burlar todos os sistemas para eu concretizá-lo. Por quê? Porque o meu desejo exige satisfação. E a gente vai ver, não vai dar tempo de ver isso hoje, mas a gente vai ver que esse desejo sempre será realizado. Detalhe, gente, meu desejo sempre será realizado, sempre. Ele não aceita um não. E ele me sacaneia na minha percepção de vida, nas coisas que eu faço. Por quê? Porque é esse meu inconsciente que manda na minha vida. Opa, então é uma outra pessoa, não sou eu mesmo. Só que conscientemente eu perdi o meu contato com o meu eu mesmo e agora eu preciso recuperar esse contato. Não é um processo de autoconhecimento, nesse sentido de autoconhecimento, mas é um processo de me permitir, não me censurar e entender por que as minhas decisões estão sendo daquele jeito. Isso só vai acontecer no processo transferencial, onde a dinâmica da transferência acontece dentro de um setting terapêutico. Ah, é impossível acontecer fora do consultório? Não, impossível não. Nós carregamos transferência o tempo todo. A gente faz transferência com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o chefe, com o vizinho. Transferência. E talvez nesse processo transferencial, em algum momento a gente tem insights. E esses insights nos levam à percepção. Só que é uma tendência maior de nós adoecermos. Então, esse apego equivale a um apego a um objeto fantasiado. Polarizado. O que é polarizado? Lembra que a gente discutiu a questão do imantado, está carregado de energia? Né? Meu inconsciente é constituído de imagens, representações, carregados de energia psíquica, polarizados, que carregam, que atraem. Não é uma atração virtual, esotérica, espiritual. Não. A minha atração é eu busco isso. O ato é meu. Sou eu que vou fazer de tudo para concretizá-lo. Não é um espírito, um demônio, Deus que me impulsiona. Sou eu mesmo que construí aquela história e agora eu vou atrás disso. Quem é responsável pelos seus próprios sucessos e fracassos? O próprio sujeito desses sucessos e fracassos. Polarizado em torno de um órgão erógeno particular. Então, isso tudo é feito em torno de um órgão. Lembra, nós temos 3 focos grandes de órgãos erógenos. O oral, o sádico anal e o genital. Então, esses 3 órgãos erógenos, um deles terá primazia no meu jeito de ser, de resolver a vida. Ele vai gerar o meu jeito de ser. É por isso que a gente vai dizer isso. Esse é assunto, depois que a gente terminar esse tópico, a gente vai ver o outro. Né? É assunto para a gente discutir sobre minha personalidade. Alguns têm personalidade oral, alguns têm personalidade sádico-anal, alguns têm personalidade genital. Então, a gente discute um pouco disso. Para cada uma dessas personalidades, a gente divide por 2 possibilidades, né? Oral receptivo, oral agressivo, o anal receptivo, o oral agressivo. Eu tenho o fálico, 2 tipos de o fálico e o genital. Quer dizer, tudo isso é discutido numa variável, mas a gente vai ter um tempinho para discutir isso. É bem gostoso, é um processo de autoconhecimento, de nos compreendermos, nos aceitarmos. E aí vem o último momento que ele traz, já estamos caminhando para o fechamento disso. O amor, então, ele é o vínculo ao todo. Olha, falávamos da necessidade, primeiro ponto, depois falamos do desejo. Então, o que é esse comportamento de amor? Necessidade, desejo e amor. Mas é relações amorosas. As nossas relações amorosas são construídas por necessidade, fisiológico, o desejo, um fator psicodinâmico, inconsciente, e o amor, que é o vínculo ao todo. Ele faz a junção dessas 2 coisas. Ao quê? Ao corpo e à fantasia. Existe um corpo, existe uma fantasia. Então, olha só, o amor, por último, é também um apego ao outro, mas de maneira global e sem suporte de uma zona erógena definida. No amor, minha busca é pelo todo. Então eu misturo, sabe a história junto, misturado? Eu misturo o corpo com
a fantasia que eu carrego daquele corpo, daquela pessoa. Aí eu crio vínculo. Amor é vínculo. A forma dissecada da psicanálise para a compreensão do que é amor é vínculo, eu me vinculo. Então eu construo ali esses três estados, necessidade, desejo e amor, bem entendido, imbrincam-se, vinculam-se, constroem e se confundem em toda relação amorosa. Todos os vínculos que nós temos, todos estão imbrincados, incrustados, envolvidos com as necessidades fisiológicas que eu tenho, o desejo que isso carrega e a permissão de trazer uma fantasia que una todos esses dois pontos. Isso é que vai ser chamado pela psicanálise de relação amorosa. Por isso que algumas pessoas vão sofrer e falar assim: nossa, eu gosto tanto daquela pessoa, mas não é o corpo que eu queria. Ou eu gosto tanto daquele corpo, mas não é a pessoa que eu queria. Sabe? Isso significa que o amor não está construído. O que é o amor? Onde eu consigo trazer a fantasia e vincular as minhas necessidades e os meus desejos diante daquilo. Aí tudo isso constrói duas pulsões. Oh, não é pulsão sexual? Opa! A pulsão sexual ela está no campo do inconsciente, construída por meio do desejo. E ela, lembra? Ela tem a fonte dela, né? Ela tem a fonte, que é o meu próprio corpo, ela tem uma força, que é o meu motor, minha motivação, minhas emoções, minha expressão disso. Ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, que é aquilo no qual eu construí o meu outro, que é a figura do que a gente vai chamar na psicanálise de mãe. Não precisa ser a mãe biológica, não precisa ser a mãe real, não precisa ser uma mulher, mas a figura que exerce o papel de mãe. E eu tenho um objeto, quer dizer, alguém que assume esse papel. Isso tudo está dentro da pulsão. Joia, isso é a pulsão sexual. Mas você está dizendo agora, Orlando, que Freud propõe duas pulsões. E a outra, qual que é? Não, precisa de duas para ter angústia. Nós somos pessoas que resolvemos fazer algo e a angústia ela não vem porque a gente não sabe o que fazer. Isso é comum. Olha, eu não sei o que decidir. As pessoas acham que isso existe. Na verdade, você já decidiu. Você não sabe se você caminha no que está decidido ou você contraria sua própria decisão. Uma moça que, por exemplo, um rapaz chega para ela e pede ela em namoro. E ela fala, não sei se eu começo a namorar. Ou um namorado que pede em casamento. Ou um rapaz que agora sabe que a namorada ou a noiva quer casar-se com ele. Ele diz assim, eu não sei se eu caso. Eu estou em dúvida. Na verdade, ele sabe se quer ou não casar. Só que ele cria uma força que se opõe a isso para tentar mediar, tentar, de alguma forma, invalidar. Então, existe uma discussão acontecendo dentro dele, mas a decisão está tomada. Olha só. Mas por que essas pulsões sexuais só obtêm um prazer limitado? E mais, por que se contentam com objetos fantasiados e não com objetos concretos e reais? Por que tudo é mediado por uma figura? Por que eu, ao desejar, não realizo o meu desejo? Um motivo muito simples. As pulsões sexuais só obtêm um prazer parcial e substitutivo. Por quê? Esse foi o único prazer que elas conseguiram conquistar. Com muita garra. Depois de se livrarem das defesas do eu. Isso me lembra um paciente que ia se casar e ele diz assim, Orlando, casamento marcado, né? E ele fala assim, Orlando, não posso me casar. Eu falo, por que não? Orlando, eu vou perder as mulheres, de ter várias mulheres, eu vou perder de fazer sexo com muitas mulheres, de sair com quem eu quiser, eu vou perder minha liberdade. Eu disse, certo, quantas mulheres você vai perder? Você tem quantas hoje? Eu disse, não, nenhuma. Com quantas mulheres você já fez sexo? Não, com nenhuma, eu nunca fiz sexo com nenhuma mulher. Você não vai perder, você vai ganhar. Você vai fazer sexo com uma mulher, você vai ganhar uma mulher, você vai ganhar uma história. Mas olha, ele estava fixado no desejo. Qual é o desejo dele? Absoluto, infinito, de não perder, de ter. Né? O outro paciente traz a mesma angústia de será que eu caso? Se eu casar, o que vai acontecer? A minha vida vai ser tolhida. Eu falei, vai ser, você vai ser casado. Você vai tomar decisões. Ele falou, mas você dá conta de não casar e não ter ninguém? Não, eu preciso ter alguém. Eu gosto da minha namorada. Então,
O que está implicado? Percebe? O meu desejo, ele encontra uma barreira. E a luta, a angústia existe porque a barreira me diz assim, esse é o certo. E eu quero tentar driblar. O que ele vai dizer assim, o que escapa disso é o que foi possível. Olha, esse foi o único prazer que elas conseguiram conquistar com muita garra depois de se livrarem das defesas do eu. Então, existem defesas desencadeadas. Trouxe para vocês de novo aquele mapinha, que era da nossa outra aula. Acho que dá para a gente fechar com ele. Né? Então, assim, esse é o nosso aparelho psíquico, onde nós vemos aqui no cantinho da esquerda o representante da pulsão. Esse representante da pulsão, agora você já sabe que a pulsão, ele tem uma fonte, é o corpo. Tá? Ele tem um caminho, é a realização. Esse é o meu objetivo. Realização. Qual é a realização? N fatores. Né? A minha pulsão, ela carrega imagens que colam nela, lembra? Aderência. Tá? Imagens que aí eu polarizo, torno elas positivas ou negativas. Né? Eu polarizo, torno elas imantadas. Tudo isso começa a acontecer. Aí nós temos essas pulsões, elas caminham e elas se confrontam com uma barreira chamada recalcamento. Não se esqueça, até os 5 anos, praticamente, não havia essa barreira. Os psicóticos não têm essa barreira. Os perversos não têm, os psicopatas não têm essa barreira. Nós, neuróticos, que podemos entristecer, entrar em depressão, querer morrer, entrar em desespero, temos angústia, temos enxaquecas. Nós que podemos sofrer no dia a dia, a vida, porque a vida é construída de sofrimentos assim, é o que a psicanálise chama de patos, sofrimento, mal-estar, né? Nós, então, temos essa barreira que nos causa lucidez. Somos lúcidos, temos consciente. Então, essa barreira bloqueia as pulsões que exigem uma realização completa. Só que algumas coisas escapam. Aquilo que não escapa começa a mover nosso inconsciente. Estão vendo aqui o retorno e fica circulando, como aquilo que a gente já discutiu, condensação e deslocamento. Agora, algumas coisas passam. Algumas passam e não conseguem se resolver, tentam fazer uma descarga completa ideal, né? Prazer absoluto e impossível. Impossível. Nunca vai ser realizado. Né? Então, por isso está tracejado. Então, algumas partes são realizadas pela atividade intelectual, vão causar um prazer moderado, e algumas outras vão ali para a formação do inconsciente, terem prazer parcial e substitutivo. Isso, o que eu posso ter do meu desejo é só isso, prazer parcial e substitutivo. Ou posso gastar essa energia com um tipo de prazer moderado. O homem que quer ter todas as mulheres do mundo, quer sair como um garanhão, pegando todas, ele talvez tenha que se contentar, no máximo, a ter uma, se for infiel, 2, 3, se masturbar, fazer ginástica, atividade física, para gastar um pouco disso. Isso se ele não fizer nada disso, ele vai sonhar, ele vai ter outros caminhos que o inconsciente dele vai fazer para gastar essa energia. Mas toda a monstruosidade dele ficará guardada dentro dele, não como monstros. Porque lembra, o inconsciente não tem valores. O psicopata não tem filtro. Ele quer algo, ele mata, ele faz, né, aquilo acontecer. Não, o neurótico, ele tem o recalcado, e ele faz esse caminho. Então, esse mapinha nos descreve o funcionamento do psiquismo. E ele consegue fazer esse fechamento de tudo isso que eu passei para vocês. Olha, só agora focando o que a gente está buscando. Então, por que nem todos os meus desejos são realizados? E eu tenho que me contentar com parte dele. Porque, olha só, prazer parcial, coloquei aí, um pouco colorido agora, aquele círculo que eu estava mostrando para vocês. É disso que nós estamos falando. Então, nós estamos falando que aquilo que nós vivenciamos como angústia é porque muitas vezes nós tentamos recusar o prazer que conseguiu escapar. E nós estamos tentando buscar um desejo e não compreendemos o desejo porque ele não tem forma. Né? Aí vem essas formações do inconsciente. No consultório, no sofrimento, a gente lida com formações do inconsciente. Esse é o nosso objeto de tratamento. Então nós temos esse confronto, né? Duas forças antagônicas. Pulsão sexual, depois a gente vai discutir isso, chama-se pulsão de vida, né? E pulsão de recalque, que é pulsão de morte. Essas duas pulsões começam a acontecer, e o recalcamento também é a sua maneira, uma força, ou melhor, uma
pulsão. Então, essas pulsões se confrontam. Elas me tornam pessoa viva. Eu tenho desejos que precisam se realizar, eu tenho uma pulsão que me conduz a realizá-los e sentir prazer com eles, caminho do fisiológico, do desejo, do vínculo do amor, tudo isso está caminhando nesse processo pulsional. Mas eu tenho um recalcado. Não, não pode. Isso você não pode querer, isso você não pode desejar. Tá? Na semana que vem, nós vamos avançar um pouquinho mais disso e a gente vai ver que não é só o recalcado. Existem outros fatores, junto com o recalcamento, que nos ajudam a liberarmos e tomarmos nossas decisões. Vai ficar um pouquinho mais claro por que nós tomamos algumas decisões e eu falo assim, meu Deus, por que eu fiz isso? E a gente aí vai jogar a culpa no diabo, vai jogar a culpa em Deus, nas pessoas, nos inimigos, e toda coisa. E não tem culpado, nós escolhemos isso. Para eu fechar a tela, é interessante, a psicanálise nos liberta de uma escravidão muito intensa. É que de imaginarmos que nós não somos donos dos nossos próprios atos, que nós somos vítimas. A psicanálise nos torna autores dos nossos atos. Ela só diz assim, nós só não sabemos que nós decidimos. Nós precisamos saber, ter a consciência de que as decisões que nós tomamos, que nós achamos que não tomamos, foram tomadas por nós. E por serem decisões nossas, nós podemos, inclusive dizer, não quero mais. Quando uma pessoa diz assim, eu sou vítima da vida, eu sou só assim, porque Deus, o universo, o destino, meu temperamento. Por que você é nervoso? Meu temperamento é sanguíneo. É muito gostoso trabalhar com temperamento. Eu gosto de fazer aqueles testezinhos com pacientes sobre os temperamentos colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, com enneagrama, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, até tipo 9, ou com os tipos psicológicos, que são 16 tipos psicológicos. É muito gostoso para processo de autoconhecimento. Mas o que a psicanálise propõe não foi isso que te motivou, te destinou a tomar decisões. Foi você mesmo. Você só precisa entender em que instância. Se a gente pegar um paralelo, você vai pegar algumas religiões que vão dizer assim, numa outra vida eu decidi o que ia viver agora. A psicanálise faz assim, nessa vida você decidiu o que ia ser agora. Mas foi numa vida muito infantil. Foi numa vida em que tudo estava se estruturando. Foi antes dos 5 anos de vida. Você decidiu quem você ia querer desejar. Agora você tem que recuperar essas lembranças, ou transferir essas lembranças para o momento atual. Talvez você não recupere as lembranças, mas você vai refazer tudo isso e ficar livre para dizer assim, joia, até que eu decidi assim, mas daqui em diante eu quero decidir diferente. Ok? Vou interromper a tela para a gente ficar num debatezinho no tempo que vocês estiverem disponível para a gente conversar. Tenso o nosso assunto hoje? Super interessante, Orlando. Eu já tinha visto, mas é sempre bom ver de novo. Sim. Mas carrega uma tensão de nos... Como se nós nos obrigássemos a nos entender, sendo que a gente não vai dar conta de se entender mesmo. Né? Sim. Nós não vamos nos entender nunca. Sempre a gente vai carregar essa angústia. Poxa, eu queria tal coisa. Queria, mas desejo outra coisa. Né? Essa angústia nos faz viver. É bem interessante isso. Sim. Edilane, conseguiu compreender seu primeiro encontro conosco, mas deu para você... Eu passei para você as outras aulas, né? Não sei se deu tempo de você vê-las. Passei o som. Segunda. Melhorou? Melhorou. Então, eu assisti a primeira aula e consegui assistir metade da segunda. Comecei a ler os textos. Certo. E, assim, deu para entender, sim, porque eu já estudo a influência da criança interior, do inconsciente. Na verdade, eu fiz um curso de terapeuta comunitário com a Graça Martini, ela que passou sim, certo. Ótimo. Então, assim, você já lida com um pouquinho dessas angústias do inconsciente. Sim. Eu me curei um pouco. Terapia comunitária, né? Isso mesmo, sou terapeuta comunitária. Então, assim, deu para compreender, achei muito interessante e coerente, porque eu me vi em várias falas, né? O que eu vivi, assim, eu gostei bastante. Obrigada. Que bom, ótimo. E aí, pessoal?
Alguém quer falar alguma coisa, alguma colocação? Senão a gente caminha para o encerramento. Não, Orlando, só ia falar que você fechou com tapa na cara, né? Tirando toda a possibilidade de romantismo, de achar que pudesse ser o destino que colocou a gente em algumas situações. Pior que é bem isso, né? Não, Ai, estraga o romance. Fui eu que fiz essa cagada, então? Ai, meu Deus. Exatamente, bem isso, Tânia. Não pode jogar a culpa em ninguém. É tão gostoso jogar a culpa nas outras pessoas, né? É tão mais fácil, né? Foi Deus, o destino, a vida, ele me enganou. Enganou nada, a gente não é enganado. E tem um detalhe ainda, que a gente não deu tempo de discutir isso, e nesse curso talvez não dê tempo, só vou mencionar. Existe uma coisa chamada intersubjetividade. Se vocês assistirem a série Lie to Me, né? Lie, mentir, né? Minta para mim, que é a história do consultório do Lightman, que no Brasil nós temos um site chamado Metaforando, que é um psicólogo, um especialista, ele acho que não é psicólogo, é um especialista que trabalha com essa questão das microexpressões. Você vai perceber que o tempo todo nós falamos a verdade, mesmo mentindo, a gente fala a verdade e nós conseguimos entender a verdade do outro o tempo todo. Por quê? Porque nós lidamos com microexpressões que são universais. No Japão, na China, no Brasil, as expressões são as mesmas, não são montadas pela cultura. Então, Freud já propunha, não nesse viés das microexpressões, mas dizia assim, os nossos inconscientes conversam entre eles. Então, quando você chega numa festa, a sua postura, o seu jeito de se impor ou não se impor, de olhar ou não olhar, já está contando para todo mundo o que você está fazendo. Se você quer que alguém chegue perto de você, se você não quer. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu fui numa festa, ninguém nem chegou perto de mim. Acho que ninguém gosta de mim. Foi você que disse para todo mundo que não era para ninguém chegar perto de você. E Freud trabalhou um caso de uma pessoa, uma paciente dele, em que ela falava isso, olha, os homens todos chegam perto de todas as minhas amigas, mas ninguém chega perto de mim. E aí ele diz assim, ela já indicava assim, não chega perto de mim, porque eu sou brava. E aí todo mundo nem tocava, nem chegava perto dela. É comum as pessoas falarem assim, eu tenho dedo podre, eu só atraio o que é ruim. Não, você só procura e dá sinal disso. Só que é numa instância inconsciente, de desejo. É pior ainda, Tânia, é a coisa mais complicada. Uau! Tem uma amiga que ela falou assim, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. É bem isso, né? Essa é a frase do Bart Simpson. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Eu gosto dessa frase também. Certo? Natália, Giza, Júlia, Marcos. Orlando, não dá para... Imaturidade. Oi? Não dá para culpar nem a imaturidade? Não dá. A imaturidade não, porque é construído tudo quando a gente tem até 5 anos, o desejo. Então, agora, na nossa maturidade, a gente está realizando aquele desejo. A questão é que se nós não trabalharmos a percepção disso, a gente vai continuar com 80 anos de idade imaturo. A gente fala, né? Mas eu era muito imatura. A escolha foi bem escolhida. A gente escolheu certinho. Gente, assista o filme Pegue Sue, Seu Passado à Espera. O filme é maravilhoso. Você assistiu, Priscila, esse filme? Não assisti. Vale a pena, gente. Eu perguntei a Priscila, porque a Priscila gosta de assistir os filmes também, né? Comenta de vez em quando. Uhum. Diz assim, vale a pena. Acho que tem no YouTube. Se não tiver, no Vimeo deve ter. Se não acharem, eu procuro para vocês e mando. Pegue Sue, Seu Passado à Espera. É uma mulher que está desistindo da vida e fala assim, nossa, eu casei com um traste. Se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria uma outra pessoa. Sou uma pessoa infeliz. E ela tem um acidente. Ela volta no tempo, quando ela tinha 16 anos de idade, só que ela volta com toda a consciência de que ela tem, na altura dos seus 40, 50 anos de idade, e aí ela fala, agora eu vou fazer tudo diferente. E ela começa a perceber que nada pode ser feito diferente. Orlando, tem outro filme também que fala disso, um filme de um jogador de futebol, que ele tenta se matar porque acha que ele parece que se machucou, eu não lembro o nome do filme agora. E ele mora numa fazenda, não sei se você já assistiu. E ele acha que a vida dele é medíocre, porque ele virou fazendeiro e teve filhos.
que ele tinha que voltar e jogar se ele não tivesse se machucado. E ele volta com a consciência toda e ele acaba querendo se casar com a mesma esposa e fazer tudo igual. Tenta descobrir pra gente o nome desse filme. Não, é lindo o filme, é muito bom também. Tenta descobrir, manda no grupo, Mando sim, tá? Fica tá legal. sua tarefa de casa. Tá bom. Certo? Podemos fechar, então? Podemos fechar, Orlando. A gente Obrigada. continua a partir daí, tá? Obrigado a vocês. Boa semana para vocês. Até mais. Para os que até amanhã, até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, até mais.